Ah, agora foi. Olá para quem estiver assistindo a esse encontro. Estamos aqui no oitavo encontro lendo a Psicologia do Inconsciente do Jung, do grupo de Genefil de Psicanálise. E vamos lá. Ronald, você quer falar alguma coisa antes? Ah, só pegar aquela ideia da composição, e na verdade os complexos eles são anteriores à decomposição, entendeu? Aí se decompõe um material psíquico que inclui os complexos. Ou seria o contrário, depois que decompõe que surgem os complexos? Entendeu a minha pergunta? Uhum, entendi. Porque se a gente for parar para pensar, né, você tem que ter alguma coisa para ser decomposta, né? Sim, Então tem que ser alguma coisa. Eu não sei se é um complexo ou alguma outra coisa, mas tem que ter algum material primitivo, primário, para você decompor. Entende? Faz sentido o que eu tô falando? faz, mas o que eu queria saber é se os complexos eles existem de alguma forma no material psíquico, aí esses complexos se decompõem e a partir daí surge outra coisa que eu não sei o que é. Uhum. Então, Poderia ser o contrário também. então, depois da decomposição vem aquela ampliação, lembra? Amplificação. Sim, sim. Amplificação Porque, de quê? então, do que sobrou da decomposição. Ah, dos restos, vamos dizer É, assim, né? isso. Porque, pelo que eu entendi ontem, não sei, eu não vou te precisar bater o martelo, posso estar falando uma grande besteira, mas a pessoa vem com material bruto, que é aquilo que ela vai Certo. chamar de trauma, complexo, o que ela seja, mas ela tem material bruto. Aí se decompõe para buscar a essência desse material bruto, para ver se o que pode ser feito em relação àquela situação. Aí você encontra a essência ou coisas que você pode trabalhar mais. E depois você amplifica isso. Ah, entendi. Como se fosse um Então, funil, né? isso, um filtro, um filtro. Um filtro. Uhum. A decomposição é filtro. Entendi. É como na biologia que tem aquela explicação na química, né? Que você coloca um cascalho, coloca não sei mais o quê, aí ele vai Isso, fazendo, vai filtrando. isso. Igual uma vela de filtro de barro. Com o quê? Aquelas velas de filtro de barro, Sei, sabe, que se sei. coloca tem lá o filtro que tem aquele o filtro de barro mesmo, daí você coloca aquelas velas, né? Não sei como é que chama aqueles filtros dentro dele. Aí E a tem muito. água desce potável, né? Isso, exatamente. Até que o pessoal fala que o carvão é o melhor filtro que tem, umas coisas assim, né? É uma decomposição, né? Você vai separando, né? Vai separando. Entendi. Entendi. Agora com a metáfora fica mais claro. É, bora então. Perfeito. Sossegado. Sétimo, os arquétipos do inconsciente coletivo. Olha só, isso é legal, hein? O trabalho que agora temos pela frente é elevar as relações já compreendidas ao nível do objeto para o nível do sujeito. Com essa finalidade, temos que libertá-las do objeto e considerá-las como representações simbólicas e complexos objetivos da paciente. Logo, ao tentarmos interpretar a figura de X ao nível do sujeito, temos que concebê-la de certa forma como personificação de uma parte da alma, ou seja, de um determinado aspecto da sonhadora. X torna-se, nesse caso, uma imagem daquilo que a paciente gostaria de ser, ao mesmo tempo rejeita. E ao mesmo tempo rejeita. X representa, portanto, uma figura imagem unilateral do caráter da paciente. O artista, de qualidade sinistra, se deixa levar de imediato ao nível do sujeito, já que o elemento dom artístico, adormecido na paciente, está preenchido por X. Teríamos razão
em dizer que o artista é a imagem do masculino, não conscientizado pela paciente, e que, por esse motivo, fica no inconsciente. Tanto isso é verdade que a cliente, realmente equivocada em relação a si mesma a esse respeito, acha-se uma pessoa particularmente delicada, sensível e feminina, nem um pouco masculina. Por isso, reagiu com irritação e surpresa quando, pela primeira vez, lhe chamei atenção para os seus traços masculinos. Todavia, o fator assombro, fascínio, não condiz com os traços masculinos que encontramos nela. À primeira vista, esse aspecto está completamente ausente, mas, a despeito disso, tem que estar em algum lugar, pois foi ela mesma que produziu essa sensação. Quando o aspecto procurado não pode ser encontrado diretamente no sonhador, então, diz a experiência, sempre é projetado. Mas e quem estará no artista? A cliente não havia muito tempo. É improvável que ele tenha levado a projeção consigo, uma vez que a mesma está ancorada no inconsciente da paciente. Além do mais, não tivera nenhuma relação pessoal com esse homem, apesar do fascínio que ele exercia sobre ela. No caso, tratava-se mais de uma fantasia. Não semelhante projeção é sempre atual. Quer dizer, é preciso que haja alguém em algum lugar que esteja recebendo a projeção desse conteúdo. Caso contrário, ela o sentiria dentro de si. Retornamos ao nível do objeto, pois não há outro jeito de encontrar essa projeção. A paciente não conhece homem algum que seja importante para ela, afora eu mesmo, que, sendo seu médico, muito significo. Logo, supõe-se que tenha projetado esse conteúdo em mim. No entanto, até esse momento eu nada percebera. Mas os elementos sofisticados nunca aparecem às claras, sempre vêm à tona fora dos horários da sessão. Por isso, perguntei com toda cautela: diga-me, como é que a senhora me vê quando não estou a seu lado? Sou sempre o mesmo? Ela: quando estou aqui com o senhor, acho bem agradável, mas quando estou sozinha ou quando deixo de vê-lo por algum tempo, a sua imagem se modifica. Às vezes torna-se estranho. Ora, vejo-o inteiramente idealizado, ora bem diferente. Nesse ponto, interrompeu-se. Ajudei. Sei como é que é. Ela: às vezes o senhor me parece perigoso, sinistro como um feiticeiro mau, ou um demônio. Nem sei como eu posso pensar essas coisas. O senhor não é assim. Pronto. Aí estava a transferência. O conteúdo estava em mim. E por isso, ausente do inventário de sua alma. Assim, fizemos um reconhecimento de mais o potencial. Eu estava contaminado, identificado com o artista. Em sua fantasia inconsciente, ela estava diante de mim, no papel do X. Foi fácil provar-lhe, recorrendo aos materiais previamente descobertos, fantasias sexuais. Mas, nesse caso, eu também sou o obstáculo, o caranguejo que a impede de atravessar. Se nos limitássemos ao nível do objeto, seria difícil encontrar uma solução. De que adiantaria se eu declarasse, mas não tenho nada a ver com esse artista, não sou sinistro, nem bruxo, nem nada? A paciente não ligaria a mínima, pois sabe disso tão bem quanto eu. A projeção não se alteraria. O verdadeiro obstáculo ao prosseguimento da análise era eu. Somente aqui. Pronto. Chegado a esse ponto, muito tratamento empaca, pois não há outro modo de escapar das garras do inconsciente, a não ser que o médico se coloque pessoalmente ao nível do sujeito. Isto é, se decida por uma imagem. Uma imagem do quê? Aí é que está a maior dificuldade. Ora, dirá o médico, uma imagem de alguma coisa que está no inconsciente da paciente. E ela responderá o quê? O homem, eu, aí ainda mais homem tenebroso, mal assombrado, bruxo, perverso, demônio? Nunca, jamais. Ah, não. Essa não. Que grande asneira! Quem pode ser tudo isso? É o Senhor. E com razão reagirá assim. Seria um absurdo grande demais que ele transferisse tais coisas para sua pessoa. Não pode permitir que a transforme em demônio, nem
tampouco o médico. Nos seus olhos perpassa uma faísca, no rosto uma expressão zangada, num lampejo da resistência desconhecida, nunca vista. Por um instante chego a recear um lamentável desencontro. Que será? Uma decepção amorosa? Sente-se ofendida, desvalorizada? Por trás desse olhar espreita a fera, algo de realmente demoníaco. Será mesmo um demônio? Ou sou eu essa fera, o demônio diante da vítima aterrorizada, que procura defender-se do meu feitiço mal, com todas as forças animais do desespero? Quem sabe tudo isso é uma tolice, uma fantástica obsessão, em que fui me mexer. Há uma prova, há uma nova corda a vibrar, mas tudo não passa de um momento. O rosto da paciente readquire sua expressão tranquila e, como que aliviada, ela diz: é estranho. Tive agora a sensação que o senhor tocou no ponto, naquilo que nunca consegui superar em relação à minha amiga. É uma sensação terrível, uma coisa desumana, má, perversa, uma sensação difícil de descrever, de tão medonha que, no momento, me enche de ódio e desprezo pela minha amiga e que não consigo evitar, apesar do enorme esforço que faço. As palavras dão sentido ao que se passou. Assumi o lugar da minha amiga, da amiga. A amiga está superada. O gelo da repressão foi rompido. A paciente entrou numa nova fase da sua existência sem saber. Sei perfeitamente que agora tudo que havia de doloroso e ruim na relação com a amiga vai cair em cima de mim. O que havia de bom também, certamente, mas mais violento conflito com a misteriosa incógnita que a paciente nunca conseguiu superar. Entramos numa fase da transferência. Ainda não transparecem indícios claros do que poderia ser o X projetado em mim. E aí, o que você achou dessa parte? Eu achei que a gente devia voltar, se você puder, voltar de novo ao primeiro parágrafo, Uhum. porque ele explica bem direitinho até agora. Ah, vai lá. Olha, ele fala da elevar as relações já compreendidas ao nível do objeto para o nível do sujeito. Quer dizer que elas já estão no nível do objeto, né? Uhum. Quando começa um arquétipo, o arquétipo ele é um objeto. Uhum. E aí, quando ele vai sendo aperfeiçoado, ele deixa de ser, ele vai se tornando um sujeito. Vai saindo. É o contrário do que a lógica faz, por exemplo. O pensamento lógico, ele não objetifica. Uhum. O pensamento analítico do Jung, me parece que ele transforma o objeto, já existe, o objeto é pré-existente, e aí ele transforma no sujeito. Que esse sujeito vai dar na pessoa que procura, né, a análise. Uhum. Mas o arquétipo seria a projeção, digamos assim, não sei se o termo é esse, a projeção do sujeito. Chega o sujeito e pergunta para o analista, junguiano, né, o que você acha que eu sou como sujeito? Aí ele vai dizer, não, você tem os arquétipos da água, do fogo, aí ele vai tentando formar a partir desses complexos, né? Porque são Uhum. complexos. Tem o complexo da água, o complexo do fogo, o complexo. Se eu não me engano, se você pegar um autor como Bachelard ainda complica mais. Ele tem um complexo de Jonas, que está dentro do complexo de água. Jonas não foi aquele que foi engolido pela baleia, né? Uhum. Sim. Então, o complexo de Jonas ele está dentro do complexo de água. Então, você tem um complexo de Jonas, você tem um complexo da água, você tem um complexo de fogo, aí você tem um complexo, não me lembro qual é aquele que representa o fogo, Aquiles, sei lá, me lembro qual é o mito que representa o fogo, não. Mas isso é porque ele está tentando tirar da forma do objeto. Isso. Ontem ele deu uma definição do que é nível do objeto e nível do sujeito.
Vamos voltar para ver? Pode ser. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, eu lembro que ele tinha dado uma definição do que é isso. Ó, ele fala aí do caranguejo, né? O caranguejo é da água, né? É, o caranguejo d'água. Mas semente em relação com profundidade, essas coisas, quando ar para trás. Sim. Deixa eu ver aqui. Que ele está falando aqui do. Cadê? Esse a gente leu aqui, acho que é mais para baixo. Deixa eu pegar. Ó, para ser exato. Acho que é esse mesmo. É, acho que é isso mesmo que ele define. Para exato, essa passagem ainda pertence a análise do nível objeto, mas não devemos esquecer que só chegamos a esse conhecimento através da aplicação ao nível do sujeito. Porque o caranguejo era um objeto, né? Aham. Caranguejo é um objeto. É, ele está como objeto ali. Um objeto de alguma representação. Dentro do sonho dela. Lembra que ela sonhou que o caranguejo puxa uma perna dela e tenta afogar ela? Mas aí Ó, já é um material psíquico. é, porque é um sonho. É um sonho. Certo. É um sonho. Ó, tanto é como um símbolo do conteúdo inconsciente, ó. Caranguejo, ó. É, porque nesse caso aqui, ela tinha um problema com a amiga dela, lembra? Que ele tá analisando? Ele Aham. pegou um sonho dentro da análise dela ali e tá descrevendo cada objeto que tá tendo. Que ela acha que teve, né? É um sonho que ela tá descrevendo que ela acha que teve. Porque tem muita coisa misturada no conteúdo dos sonhos. Tem, tem. É porque é bruto, né? É o. Uma pedra bruta. Exatamente. Acho que ficou claro, não ficou? Ou você quer fazer mais alguma observação? Não, só essas relações aqui, elas estão a nível do objeto. Isso. Então, como é que eu faço essa mudança das relações dos objetos para a relação do sujeito? Porque isso é interessante para outras ciências também, né? Uhum, Por exemplo, o cara está fazendo biologia, aí ele analisou o complexo de Golgi. Aí, ok, o complexo de Golgi foi analisado, mas aí tem a experiência dele que foi colocada ali na análise. uhum. Então, tem o nível do objeto, o sangue, sei lá, está analisando o sangue, coletando sangue. Não tem como você fazer qualquer experiência, né? Assim eu entendo, né? Qualquer experiência, qualquer exame, sem considerar o sujeito. Ou tem? Eu acho que depende. Porque a gente também tem verdades que são políticas, né? Tem verdades As que elas. numéricas, por exemplo, né? Oi? As numéricas, por exemplo. Por exemplo, exato, numéricas, a gente pode pensar na física também,
na própria Aham. química, entendeu? A física eu acho já mais difícil, mas tudo bem. Mas a química, É, a química já é mais pura, né? isso, especialmente a inorgânica, né? Que tem a tabela Aham. periódica lá, né? Que aí você não consegue ter uma interpretação subjetiva disso, entendeu? Porque é só E às força. vezes você adequa algo no sistema numérico que seria melhor adequado em outro sistema. Sim, também tem isso. Também tem isso. Exatamente. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então. Sigamos. 84. Aqui. Aham. Vamos lá, aqui. 83 ou não? É isso mesmo, 83. Uma coisa está certa. Se o cliente empacar dessa forma de transferência, corre o risco dos piores desentendimentos. Terá que tratar-me como tratava a amiga. E o X vai estar sempre por aí, pondo equívocos em tudo. E vai acontecer o seguinte: vai haver o demônio em mim, porque não será capaz de acertar que a coisa está nela. Assim são produzidos todos os conflitos insolúveis. Um conflito insolúvel significa, se mais nada, estancamento da vida. Estancamento da vida, hein? Olha que interessante. Haveria ainda outra possibilidade? A paciente aplica seus velhos meios de defesa contra essa nova dificuldade, sem fazer o X misterioso. Isto é, reprime de novo, em vez de manter-se consciente, o que é condição básica, indispensável método. Nada se ganha com isso. Muito pelo contrário, pois agora ameaça a vida inconsciente, e isso é bem pior. Certa vez surgiu, cada vez que surgir uma rejeição desse tipo, é preciso verificar se a trata realmente de uma qualidade pessoal ou não. Feiticeiro e demônio poderiam representar qualidades que, logo se vê, não caracterizam qualidades humanas pessoais, mas mitológicas. Feiticeiros e demônios são figuras mitológicas que exprimem a sensação desconhecida, desumana, que se apoderou do paciente. Logo, esses atributos não são imputáveis a uma pessoa humana, apesar de geralmente serem projetados em outras pessoas, na forma de juízo intuitivo, sem comprovação crítica e sempre em prejuízo da relação humana. Interessante essa leitura, hein? Tais atributos sempre indicam que são conteúdos projetados do inconsciente, suprapessoal ou coletivo, porque demônios não são reminiscências pessoais, nem tampouco maus feiticeiros, muito embora todo mundo já tenha lido ou ouvido histórias a respeito. O fato de se ter ouvido falar de cascavéis não vai afetar-nos a ponto de pensarmos imediatamente em cascavéis, quando uma lagartixa nos assustar com seu ruído. Elas não fazem muito ruído, a lagartixa. Ela só fica na paredinha. Da mesma forma, não podemos dizer de qualquer pessoa que ela é um demônio, a não ser que as coisas maléficas sejam ligadas a ela. Mas, se isso fosse o aspecto real do caráter da pessoa, ele seria mostrado abertamente. E essa pessoa seria verdadeiramente um demônio, uma espécie de lobisomem. Mas isso é mitologia psíquica coletiva e não individual. Na medida em que fazemos parte da psicologia histórica, através do nosso consciente, é natural que vivamos inconscientemente no mundo de lobisomens, demônios, feiticeiros e tudo mais. Porque, antes de nós, em todos os tempos, essas coisas afetaram o mundo violentamente. É assim que também temos parte com os deuses e os demônios, com os santos e os facínoras. No entanto, seria maior sensatez atribuir-se a essa potencialidade existente no inconsciente. Por isso, é de rigor estabelecer-se a separação mais aguda possível entre o que é de responsabilidade pessoal e o impessoal. É óbvio que isso não significa, em absoluto, negar a existência, talvez extremamente ativa, dos conteúdos do inconsciente coletivo. Mas, na qualidade de conteúdos do inconsciente coletivo, confrontam-se com a psique individual e diferenciam-se dela. Naturalmente,
Essas coisas nunca foram separadas na consciência individual do homem ingênuo, porque os deuses, os demônios, excessos, não eram compreendidos por ele, como projeções da alma, como conteúdos do inconsciente, mas como realidades discutíveis. Só a partir do iluminismo é que se passou a negar a essência real dos deuses e a considerá-los como projeções. Foi o fim dos deuses, mas não da função psíquica correspondente que ficou reprimida no inconsciente. Isso fez com que o próprio homem ficasse intoxicado por um excesso de libido, antes aplicado ao culto da imagem divina. A desvalorização e repressão de uma função tão importante como a religiosa tem naturalmente enormes repercussões na psicologia do indivíduo. Pelo refluxo dessa libido, o inconsciente se fortalece extraordinariamente, passando a exercer uma influência colossal sobre a consciência através dos seus conteúdos arcaicos coletivos. O período do iluminismo encerrou-se, como é sabido, com os horrores da Revolução Francesa. Olha aí, gente. Nos dias de hoje, estamos presenciando novamente ao levante das forças destrutivas inconscientes da psique coletiva. O resultado foi um morticínio em massa, sem precedente, pois o que o inconsciente buscava era exatamente isso. Na fase precedente, a posição do inconsciente tinha sido indevidamente fortalecida pelo racionalismo da vida moderna, que desvalorizava tudo quanto era irracional, e submergindo, assim, a função do irracional no inconsciente. Uma vez que essa função passe para o inconsciente, sua ação torna-se tão devastadora e irresistível como uma doença incurável, cujo foco não pode ser dissipado, porque é invisível. Isso compele o indivíduo, o povo, a viver em irracionalidade. Não só vivê-la, como aplicar todo o seu idealismo, todo o seu engenho, para tornar a loucura da racionalidade tão perita quanto possível. Escala menor é o que podemos observar na nossa paciente, que fugia da opção da vida que lhe parecia irracional, a amiga X, para viver o mesmo patologicamente na relação conflituada com a amiga. Interessante, hein? O que você achou? É como ele falou aí, que o conflito como é um não sei o que estancado. Isso, é estancado, é. A vida fica estancada. Vamos ver aqui. A vida fica estancada. É, que até falei, olha que interessante, cadê aqui? Ó, o conflito insolúvel significa, antes de mais nada, estancamento da vida. Muito interessante. Para quem já teve um corte que o sangue estancou, você sabe do alívio. Uhum, sim, Porque pode ter uma hemorragia, né? sim, sim, sim. Hemorragia é morte. É, porque lembra que também existe uma dinâmica no inconsciente, né? Uhum. E é Como assim? basicamente isso que ele está falando. Se esse conflito ele é insolúvel, a gente tem esse estancamento da vida. Daí há uma morte, entre aspas, né? Não, mas veja bem, há uma morte na hemorragia, no estancamento, há um conflito que foi resolvido à força, ou não? Não, porque, ó, vamos pensar aqui no caso da X, aqui da paciente dele. Isso daqui, esse conflito solúvel, estava travando a vida dela. É isso que ele está falando que é o estancamento, que é um conflito, certo? O conflito está Uhum. travando a vida dela. Ele tem que dar algum fluxo para esse conflito, para ele ser solúvel e dar esse, não ter mais estancamento. Porque é uma parte que estava atrapalhando a vida dela, lembra? Que inclusive ela chamou ele de demônio, feiticeiro, Ah, mas como é que você vai dar um fluxo para um estancamento? tirando o estancamento.
Não, não entendo não, isso aí não. Porque se houve um estancamento é uma coisa abrupta, né? Sim, E é aí um você vai trauma. dar um fluxo. É um trauma. Porque aí você vai aliviar essa pressão do estancamento. Pensa num Você já ouviu torniquete. falar, você já ouviu falar de um filme chamado Corpo e Alma? Já ouvi, mas não assisti. Cara, você tem que assistir porque você vai entender o que eu estou dizendo. Hum, Tem uma cena lá que a personagem principal, infelizmente ele não tem no YouTube, hum, mas tem como conseguir no torrent. uhum, Tem uma cena lá que ela se apaixona por. Todo o enredo é ela apaixonada por um cara que trabalha junto com ela. uhum, E aí o cara diz que não quer mais, que não dava mais certo. Aí ela se corta. Aí começa a ter um processo. Ela entra em conflito, né? E por isso ela se corta. uhum, Aí enche a banheira de sangue, só que é uma cena fictícia ali, né? É, Claro que não encheu a banheira de sangue, porque senão ela teria morrido. sim. E ela não morre. Foi estancado o sangue. Agora não me lembro, a cena não me vem agora, não me lembro como foi que ela estancou o sangue. Mas eu acho esse filme perfeito porque mostra essa cena do estancamento e da não morte e do conflito Uhum, que ela entrou, né? Porque antes eles eram unha e carne, né? uhum, uhum, E também tem o começo do filme, tem o trailer no YouTube. O começo do filme é um veado, né? O animal veado que se enrosca com a fêmea. E uhum. aí isso representa a união dos dois. Ele é Sei. muito simbólico esse filme, a união dos dois. Eles são meio que o cara que se relaciona com ela, ele já é uma pessoa velha na profissão lá, que é um abatedouro. Aí novamente tem a questão do sangue, né? Uhum, Porque ele é um abatedouro lá onde eles trabalham e toda hora mata um animal, entendeu? uhum, Não tem estancamento, tem um sangue escorrendo. sim, Quer dizer, a morte, fala como se fosse uma pulsão de morte, entende? sim. E aí aparece esse estancamento que eu acho que é como se estivesse dizendo assim: essa pulsão de morte foi impedida, o fluxo dela. Quer dizer, o fluxo da pulsão de morte pode ser interrompido. Uhum. Faz sentido? Faz, mas tem um problema aqui de interpretação. No caso do texto, é o inverso, tá? O estancamento da vida, aqui que ele fala da vida e não da morte, ó. Estancamento da vida. No caso, está usando seria um estancamento, por exemplo, assim, a pessoa foi picada por uma cobra na mão. E para aquilo não vazar dali, você faz tipo um torniquete. É isso que está falando. Não é isso? Você faz uma Eu não espécie. sei, eu não sei o que é torniquete, Você não sabe o que é mas torniquete, tá? O não sei. torniquete é uma. Igual você pegasse um fio, uma roupa, alguma coisa, e fizesse pressionasse acima do. Ou abaixo, dependendo do lugar, da onde a cobra picou, o bicho picou, para Hum, diminuir o fluxo do sangue. hum, Entendeu? Para ele para não ir para o estancar, né? coração. É, você faz o estancamento. Só Uhum, que no caso aqui que ele está colocando é justamente o inverso. O estancamento que ele está falando é assim: você não está conseguindo sair onde você está, porque você está estancando. É a mesma coisa, só que não é no sentido de sobreviver, nesse sentido como eu posso dizer para você assim, igual você falou, é um no sentido assim de se você não conseguir entender como dar uma solução a esse conflito, aí que a coisa vai ficando mais pesada, você trava nisso. Então ele tem um sentido duplo aqui, ele é ambivalente. Ele serve justamente para segurar o sangue, para
aquele seguro sangue que tem veneno, para não entrar na corrente sanguínea, mas ele também segue para a corrente sanguínea não ir para onde está o sangue para não espalhar mais o veneno. Entendeu? Entendi. Porque, Quer dizer, o estancamento pode matar e curar ao mesmo tempo. exato, exatamente. Exatamente. Agora eu entendi. No caso aqui, estava atrapalhando ela, porque ela não estava sabendo lidar com aquele problema, porque ela não estava conseguindo fazer uma decomposição daquilo. Entendeu? Quando Uhum. ele pergunta isso, o que que você sente longe de mim? O que que ele está fazendo? Ele está tentando entender mais a fundo por que que ela está agindo de certas formas. E isso ele está colocando dentro dessas projeções. E daí que ele fala, ó, esse conflito está insolúvel. Significa, assim, mais nada, o estancamento da vida. Porque enquanto você não abrir esse torniquete, ou abrir esse estancamento, né, abrir onde está sendo estancado, a coisa não vai andar, o tratamento não vai andar. Tanto é que ele fala aqui, ó, uma coisa está certa, se a cliente empacar nessa forma de transferência, corre-se o risco dos piores entendimentos, terá que tratar-me como tratava amigo, ó, projeção, tá vendo, ó? Aqui que está o problema. E o X vai estar sempre por aí, pondo equívocos em tudo. E vai acontecer o seguinte: vai haver o demônio em mim, porque não será capaz de acertar que a coisa está nela. Ó, tá vendo? É porque ela fica projetando nele o problema. Assim são produzidos todos os conflitos insolúveis. Por quê? Porque ela não está enxergando que o problema está nela. Que ela que está vendo de forma estranha a ele. E não o inverso. Um conflito solúvel significa, sem mais nada, estancamento da vida. Ou seja, ela não está conseguindo dar esse fluxo de sangue, dar esse fluxo para a coisa andar. Entendeu? Isso tem a ver também com a questão das rupturas, né? Acho que foi você que leu? Ruptura. Rupturas. Ruptura? Isso eu não lembro. Ruptura, será que não dá cisão? Não é cisão? É, eu acho que é cisão. Cisão, é. Sim, projeção, porque a projeção é um método, é um mecanismo de defesa, muito primário, inclusive, muito primário, entendeu? Você vai ver aí acontecendo direto, a pessoa faz um monte de coisa, um monte de coisa, ela culpa o outro em vez de assumir a bronca dela. Então é um mecanismo de defesa bem primitivo, inclusive, né? Primário, não primitivo, primário. Entendeu? É mais fácil culpar os outros do que a pessoa fala, não, eu que estou errado aqui. E é por isso que ele está investigando isso. Uhum. Perfeito? Bacana. Chique. Vamos lá, mais um pouquinho. Aham, Bagatica. Deixa eu ver aqui, a gente não leu aqui. 85. Não há outra solução a não ser reconhecer o racional como função psíquica necessária, porque sempre presente, e considerar os seus conteúdos não como realidades concretas, o que seria um retrocesso, mas como realidades psíquicas. Realidades, uma vez que são atuantes, isto é, verdadeiras. O inconsciente coletivo é uma figuração no mundo, representando a um só, ao tempo, a dessedimentação multimilenar da experiência. Multimilenar, que legal, hein? Com o correr do tempo, foram se definidos certos traços nessa figuração. São denominados arquétipos ou dominantes, os dominadores, os deuses, isto é, configuração das leis dominantes e dos princípios que se repetem com regularidade à medida que se sucedem as figurações, as quais são continuamente revidas pela alma. Na medida que essas figurações são retratos relativamente fiéis dos acontecimentos psíquicos, os seus arquétipos, ou melhor, as características gerais que se destacam no conjunto das repetições das experiências semelhantes, também correspondem a certas características gerais de ordem física. Este é o motivo pelo qual é possível transferir figurações arquétipas, como conceitos ilustrativos, da experiência diretamente ao fenômeno físico, ao éter, o elemento arcaico do sopro ou da alma, representando na imaginação geral, ou a energia, a força mágica, outra ideia universalmente difundida.
Devido ao seu parentesco com as coisas físicas, os arquétipos quase sempre se apresentam em forma de projeções e, quando essas são inconscientes, manifestam-se nas pessoas com quem se convive, subestimando ou sobreestimando-as, provocando desentendimento, discórdia, fanatismo e loucura de todo tipo. Não é outra razão pelo qual se diz que fulano endeusou cicrano, ou fulano de tal, e a Betnoa de X. Essa é a origem dos mitos modernos, em outras palavras, dos boatos fantásticos, das mil e uma desconfianças e preconceitos. Os arquétipos são, portanto, coisas extremamente importantes, de efeito considerável, que merecem toda a nossa atenção. Não devem ser simplesmente reprimidos, mas devido ao perigo de contaminação psíquica, convém levá-los muito a sério, como quase sempre se apresentam sob forma de projeções, e essas só são possíveis quando alguém as recebe. Avaliar e julgá-las é extremamente difícil. Pois bem, se alguém projeta o diabo no outro, é porque essa pessoa tem algo em si que possibilita a fixação da imagem. Mas nem por isso essa pessoa tem que ser um diabo. Muito pelo contrário, pode até ser uma pessoa boníssima, mas é incompatível com a pessoa que projeta. O que tem sobre elas é um efeito diabólico, isto é, separador. Nem a pessoa que projeta precisa de ser diabo, embora deva reconhecer que dentro dela o diabólico também existe, como ainda por cima foi enganada por ele, uma vez que projeta. Mas nem por isso diabólica. Pode ser uma pessoa tão correta quanto a outra. Surgindo o diabo, isso significa que essas duas pessoas são incompatíveis, pelo menos agora e no futuro próximo. Razão pela qual o conceito provoca uma ruptura, afastando-as uma da outra. O diabo é uma variante do arquétipo da sombra, isso é, do aspecto perigoso, da metade obscura, não reconhecida pela pessoa. Olha a ruptura aparecendo aí. Pois é, você vê? É verdade aí. Eu acho que a ruptura também fica no cisão também, né? Porque a gente lê um texto do Freud chamado Cisão do Eu, que é um texto curtinho até, né? Muito legal. Outro arquétipo com o qual deparamos quase que regularmente nas projeções de conteúdo coletivo do inconsciente é o demônio mágico, de efeito predominantemente sinistro. Bons exemplos são os personagens de Mairik, o Golem, ou o feiticeiro tibetano de Feldmorsen, morcegos, que desencadeia a guerra mundial pela magia. Evidentemente, Mairik não aprendeu isso comigo. Foi uma produção espontânea do seu consciente que deu forma e palavra a uma sensação semelhante a que minha paciente projetar em mim. O tipo feiticeiro também aparece no Zaratustra. No Fausto, é o próprio herói. Toda hora ele fica flertando com literatura, né? Interessante. É, até ele gostava até de escultura. Sim. Ele e o Freud gostavam, né? Lembra também? O Freud também gostava de arqueologia, né? Ele tinha lá um monte de coisa, né? Eles tinham quase um museu para eles mesmos. Engraçado, né? É, eu estava vendo no documentário, ele disse que ele ficava analisando os próprios colegas, o Jung. É, Ele analisava o Adler, dizia que o Adler tinha complexo de poder, é. queria ser muito poderoso, mais do que o Freud. Tanto é que o que é que o Jung fez? Quando ele percebeu que as teorias estavam muito divergentes, ele caiu fora, né? Uhum, sim. Ele não continuou insistindo com o Freud. E os outros queriam fazer sua teoria e criticar o Freud. Só que o Freud não aceitava crítica. Sim, ele tinha uma dificuldade mesmo. E os Uhum. freudianos também, né? Sim, também. Também. É por isso que eu gosto de estudar vários autores. Eu gosto da Freud, óbvio, mas eu também gosto de estudar Winnicott, Klein, Bion, o próprio Jung.
Porque eu não me considero um psicanalista freudiano, eu me considero um psicanalista. Entendeu? Eu vou pegando um pouquinho de cada coisa ali. A gente, por exemplo, ano que vem a gente vai ler sobre Corrute. Acho que esse ano não vai dar para ler. Então eu gosto de pegar um pouquinho de cada coisa para ir entrelaçando as teorias e não ser um psicanalista freudiano, nem kleiniano, ou nem unicotiano. Eu que eu gosto muito de Winnicott. Mas eu prefiro ser só um psicanalista que vai pegando um pouco de cada coisa ali, né? Lacan e É bom que tal. você, quando você olha uma pessoa, você diz assim, não, esse aqui é o Winnicott. Vai ajudar mais eu trabalhar com Winnicott. Ou então essa aqui vai trabalhar, vai ajudar mais, você não precisa estar explicando, né? Uhum, Qual é a teoria que você vai trabalhar, a não ser que a pessoa entenda de psicanálise. sim. Aí você tem que dizer, não, agora eu vou. Eu fui, tive uma breve experiência com um cara da Gestalt. Uhum, E era muito bom, entendeu? Eu tive uma melhora muito boa. Só que aí meu dinheiro acabou e eu não tive mais como pagar. uhum. Mas foi muito boa. E foram poucas sessões, assim. Talvez eu devesse mudar da psicanálise para outro, mas Uhum. geralmente está muito caro o psicanalista. É, tem de tudo, né? Tem psicólogo que atende barato, caro, tem preço social, tem um monte, né? Uhum. Gestalt, TCC, tem hipnólogo também. Aí vai depender de cada indivíduo, né? Vai depender do dinheiro que você tem. Exatamente. Do dinheiro e se pode ou não se pagar aquele método. É, Joia. A imagem desse demônio deve pertencer a um dos estágios mais elementares e arcaicos do conceito de Deus. É o tipo primitivo feiticeiro da tribo, ou xamã, personalidade dotada de poderes excepcionais, carregada de força mágica. Frequentemente aparece como uma figura de pele escura, do tipo mongoloide, quando representa um aspecto negativo, eventualmente perigoso. Às vezes é difícil, quase impossível, diferenciar essa figura da sombra, mas quanto mais dominante for a nota mágica, mais fácil a diferenciação. Isso não é de pouca importância, visto que pode revertir-se do aspecto muito positivo do velho sábio. O conhecimento dos arquétipos significa um avanço importante. O efeito mágico demoníaco sobre a pessoa do outro desaparece, porque a sensação perturbadora é restituída a uma dimensão definitiva do inconsciente coletivo. Em compensação, era-nos proposto uma tarefa totalmente nova, a questão de como e de que maneira devo lidar com esse não eu psicológico. Será que basta constatar a existência atuante dos arquétipos, abandonar o resto à própria sorte? Boa pergunta. Assim, criaríamos um estado de dissociação permanente, isto é, uma cisão entre a psique individual e a psique coletiva. De um lado, teríamos o eu diferenciado e moderno. De outro, uma espécie de cultura negra, um estado primitivo. O estado real e atual das coisas ficaria assim exposto a uma nítida separação. Por cima, a crosta da civilização. Por baixo, a besta de pele escura. Tal dissociação exige, contudo, uma síntese imediata e o desenvolvimento daquilo que não está desenvolvido. É imprescindível unificar essas duas partes. Em caso contrário, não haveria dúvida quanto ao resultado, o inevitável aniquilamento do primitivo pela repressão. O único meio de evitá-lo é que uma religião válida, ainda viva, proporcione as condições satisfatórias para que o homem primitivo se exprima através de uma simbologia fartamente desenvolvida. Em seus dogmas e ritos, essa religião necessita de imaginação e ação, inspirada no que há de mais arcaico. Isso se dá no catolicismo, é a sua maior força, mas também o seu maior perigo. Olha que interessante. Antes de entrar na nova questão da reunificação, voltemos ao sonho que nos serviu de base. Essa explanação deu-nos uma melhor compreensão do mesmo, sobretudo de uma das suas partes essenciais, o medo. Esse medo é o medo arcaico dos conteúdos do inconsciente coletivo. Vimos que a identificação da cliente com X revela simultaneamente sua relação com o artista que a perturba.
Ficou demonstrado que o médico foi identificado com o artista e, além disso, passando ao nível do sujeito, eu era uma imagem da figura do feiticeiro em seu consciente. O símbolo do caranguejo abrange tudo isso no sonho. O símbolo daquilo que retrocede. O caranguejo é o conteúdo vivo do inconsciente que não pode ser simplesmente esgotado ou anulado por uma análise ao nível do objeto. O que pudemos conseguir foi o desmembramento dos conteúdos mitológicos da psique coletiva, dos objetivos da consciência e sua consolidação como realidade psíquica exteriores e a psique individual. Através do ato do reconhecimento, estabelecemos a realidade dos arquétipos. Ou, mais exatamente, postulamos a existência psíquica desses conteúdos, com base no reconhecimento. É preciso constatar expressamente que não se trata unicamente do conteúdo reconhecível, mas de sistemas psíquicos transsubjetivos, amplamente autônomos e, portanto, submetidos só muito condicionalmente ao controle do consciente e provavelmente até lhe escapando em grande medida. Enquanto o inconsciente coletivo indiferenciado fica acoplado à psique individual, nenhum progresso se fará, nem a fronteira será transposta, para usar a linguagem do sonho. Tudo bem aí, Ronaldo? Então tá bom. Mas, se a sonhadora se dispõe a atravessar a linha fronteiriça, o que antes era inconsciente se agita, agarra e a retém. O sonho e seu material caracterizam o inconsciente coletivo. Por um lado, como um animal rasteiro que vive escondido no fundo da água, e por outro, como uma doença perigosa que, quando operada a tempo, pode ser curada. Já foi visto a que ponto de caracterização é exata, principalmente o símbolo do animal aponta. Como já dissemos, para o extra-humano, para o suprapessoal, pois os conteúdos do inconsciente coletivo são não só os resíduos de modos arcaicos de funções especificamente humanas, como também os resíduos das funções de sucessão de antepassados animais do homem, cuja duração foi infinitamente maior do que a época relativamente curta do existir especificamente humano. Tais resíduos, ou para usar a expressão de Semo, os engramas, quando ativos, têm a propriedade não só de interromper o desenvolvimento, como também de fazê-lo regredir, enquanto não estiver consumida toda a energia ativada pelo inconsciente coletivo. Engrama não sei o que é isso. Mas a energia será recuperada quando pudermos tomar a consciência dela pela confrontação consciente com o inconsciente coletivo. As religiões estabeleceram de modo concretístico esse circuito energético através da relação cultuais com os deuses. Mas essa solução fica fora de cogitação para nós, por ser grande demais a sua contradição com o intelecto e sua moral de reconhecimento. Além disso, foi historicamente totalmente superada pelo cristianismo. Mas, quando concebemos as figuras do inconsciente como fenômenos ou funções da psique coletiva, não entramos em contradição com a consciência intelectual. É uma solução racionalmente aceitável. Por isso, adquirimos também a possibilidade de lidar com os resíduos ativados da nossa história antropológica, o que permitirá que se transponha a linha divisória anteriormente existente. Por isso chamei-lhe função transcendente, porque equivale a uma evolução progressiva para uma nova atitude. Bom, eu acho que por hoje a gente pode ficar por aqui, tá bom? Então, eu agradeço a participação e a gente se vê na próxima reunião, tá bom? Muito obrigado.